Então, eu sempre fui muito medrosa. Eu tenho medo de muitas coisas que as pessoas geralmente não têm. E eu tinha muito mais medos. Eu tinha medo de escuro, tinha medo de andar na rua, tinha medo de entrar em Uber, tinha medo de falar com pais de amigas minhas. Tinha medo de muitas coisas por conta da minha história em si. Eu sou musicista, então quando você canta em bandas, você está muito vulnerável sempre a qualquer tipo de cantada, principalmente por você ser mulher. E a cena musical é sempre muito masculina. Então, como eu comecei sempre nova, eu comecei com 14 anos a cantar, eu sempre estive nesses ambientes e sempre estive vulnerável a isso. Até que aconteceu algo extremamente desconfortável pra mim. Eu cheguei a um limite, que é o que Carlos sempre fala, né? Quando a pessoa passa da sua linha de limite e eu não sabia o que fazer. Quando aquela coisa aconteceu, eu não sabia o que fazer e eu só fiquei rezando. E depois que eu cheguei em casa, e que, assim, graças a Deus não aconteceu nada de grave. Eu cheguei inteira em casa, mas eu fiquei pensando assim, e se eu não tivesse chegado? Porque ficou tudo na mão do cara que tentou me aliciar. Então, eu fiquei muito pensativa quanto a isso. E a solução que eu encontrei, já que eu não sabia fazer nada pra me defender, foi me isolar. Por isso que eu comecei a ter medo de Uber, não ficava sozinha em Uber. Por isso que eu comecei a ter medo das pessoas mais velhas ao meu redor. E aí me isolei, saí do campo da música, parei de cantar, que por sinal é o que eu mais gosto de fazer. E fiquei 2 anos nessa. Até que eu conheci o Guilherme, que é meu melhor amigo, e ele me arrastou pra cá, literalmente. Porque ele sabia que eu tinha essa limitação, não conseguia ter contato físico com as pessoas por conta desse meu problema que eu passei, dessa minha situação. Então, só o simples tocar das pessoas já me dava muita aflição. Eu me lembro que uma vez, um pai de uma amiga minha, muito querido inclusive, ele foi me buscar porque era aniversário dela, e aí ele tava conversando alguma coisa comigo e ele me tocou. Tava eu e ele no carro e eu fiquei extremamente nervosa, com muito medo, porque ele tinha me tocado. Eu me sentia de mãos atadas, me sentia fraca. Inclusive, nunca fiz nenhum tipo de arte marcial, como as pessoas dizem, você tem que fazer capoeira, você tem que fazer jiu-jitsu. Nunca fiz nenhum tipo de coisa relacionada a isso, porque eu sempre me achei muito fraca. Eu sou magra, eu sou mulher, então eu nunca achei que eu pudesse ter o domínio da situação quando eu tivesse necessidade, sabe? Aí eu conheci o Krav Maga através de Guilherme. Ele me trouxe pra cá só pra eu assistir. Aí eu topei. Quando eu cheguei aqui, ele já foi me empurrando pro tatame. E quando eu cheguei aqui, foi quando eu me senti super à vontade. Porque, além do Krav Maga ter, sabe, coube como uma luva na situação. Além disso, o lugar, sabe? O ambiente familiar que eu encontrei aqui no Krav Maga Cidade Baixa foi o que me fez ficar. Porque claro que eu tive que enfrentar os meus medos. Tanto dessa questão que aconteceu comigo no passado, quanto a questão do medo no escuro quando a gente ia pro labirinto. Mas vocês sempre sabiam o que fazer com as minhas limitações. Primeiro porque eu vi a possibilidade de virar o jogo na minha vida. Vi a possibilidade de finalmente ser independente desses medos. E via a questão do ambiente familiar. Porque já na primeira aula foi abordado o que eu tinha medo o tempo inteiro, sabe? Que foi a questão do abuso sexual. Então, quando eu vi que eu ia enfrentar o meu medo e que eu tinha pessoas ao meu redor que me faziam ficar confortável para falar sobre o assunto, porque na primeira aula eu falei com o Carlos algo que eu nunca tinha dito para ninguém, nem pro próprio Guilherme. Ele não sabia. Eu só sabia que eu ficava muito incomodada com o relacionamento de pessoas. Então, quando eu percebi, poxa, eu falei com uma pessoa que eu nunca vi na vida, sabe? Eu me senti confortável para falar com uma pessoa que eu nunca vi na vida sobre algo tão pesado. Eu percebi que eu precisava dar um voto de confiança, que aquilo era o meu lugar, eu precisava experimentar isso. Mestre Kobe, sempre que falavam dele, né, antes de eu o ver pessoalmente, sempre eu pensei assim, meu Deus, cara, deve ser muito bravo, deve ser
sabe? E quando eu o vi pela primeira vez na palestra, eu percebi que era um cara super simples, um cara disposto, sabe? Uma pessoa que quer ajudar as pessoas, que quer fazer com que as outras aprendam a se defender, a serem livres, sabe? E o respeito que eu criei por ele desde então é imensurável. Da mesma forma pelo Carlos, porque a sede que eu sinto em Carlos de ensinar algo pra alguém, dá pra ver nos olhos dele que não é por dinheiro, não é por status, não é por nada, é porque ele quer que aquela pessoa saia viva de alguma situação que vai acontecer. Ele quer que aquela pessoa se liberte dos medos dela. Dá pra ver na vontade que ele tem, sabe? De ensinar. Então, se eu fosse resumir em uma palavra o que Mestre Cobre significa pra mim, o que Carlos significa pra mim, um avôzão, um paizão, sabe? Porque é muito amor, eu sinto muito amor. Todo mundo pensou assim, o que é Krav Maga? Minha mãe, o que é Krav Maga? Defesa pessoal do exército israelense. Não, você não vai fazer isso, muito violento, não. Primeiro problema, minha família. Então, tive que lidar com isso, contei pra ela o motivo e depois ela entendeu, resolvemos esse problema. Depois disso, os meus medos, né? O medo no escuro, o medo do toque das pessoas, porque mesmo eu me sentindo muito confortável com você e com o Carlos, tinham várias pessoas aqui, então eu ficava meio receosa. Mas tudo isso eu senti que foi se resolvendo, algumas coisas muito rapidamente, assim, outras coisas demoraram mais um pouco. O escuro mesmo demorou bastante, demorou um ano. Tive que passar algumas vezes pelo labirinto pra ter mais sangue no olho, pra viver isso. Mas hoje eu sinto que eu tenho muito mais rédea na minha vida, sabe? Não só nessa questão de se acontecer algo, eu tenho certeza que eu vou sair viva. Mas o Krav Maga me ensinou coisas muito além disso. Me ensinou a ter calma para resolver as coisas, seja qualquer problema, seja um cartão que eu não vou conseguir pagar ou algum tipo de apresentação na faculdade que eu preciso ter mais pé firme, sabe? Coisas do trabalho. Acho que o Krav Maga não é uma questão só de sobrevivência, é uma questão mesmo de você saber lidar com a sua vida, você ter mais calma com a sua vida, apesar de dizerem que é violento, né? Pode parecer bobo, mas pequenas coisas, sabe? Por exemplo, o episódio do abuso sexual aconteceu numa rua perpendicular à minha e eu nunca passava por aquela rua. Hoje eu passo umas 3 vezes na semana, porque é onde fica a minha igreja. Passo tranquilamente, passo sozinha, é uma rua fechada, perigosa, estranha, mas eu passo super tranquila, de coração, assim, aberto e ligada. Medo no escuro não tem mais, passar pelas ruas não é mais um problema pra mim, sabe? Me relacionar com pessoas mais velhas não é mais um problema pra mim. Eu tive problemas profissionais com isso, sabe? No início eu não conseguia lidar com os meus chefes, eu não conseguia conversar com professores de canto mais velhos, simplesmente porque são mais velhos. Então hoje o Krav Maga me deu a liberdade que eu não tinha, que eu perdi alguns anos atrás por conta desses episódios. E eu me sinto muito mais leve, é muito mais tranquilo de viver, sabe? A Ana Carolina agora é uma mulher muito forte, apesar do corpo ter ficado o mesmo. É uma mulher muito mais tranquila, muito mais, eu não digo sistemática, mas muito mais ligada. Eu consigo lidar com as situações, analisando elas e sabendo como eu posso resolver, não necessariamente de maneira violenta, sabe? Às vezes um bom posicionamento na rua já me salvou de algumas situações. Me sinto, não sei explicar, me sinto outra pessoa, sabe? Porque eu sempre fui muito medrosa, eu me sinto, não sei, era como se eu fosse Ana no passado e hoje eu sou Ana Carolina, sabe? Um equilíbrio de tranquilidade de Ana e, sei lá, força do Carolina. É muito louco explicar isso. É algo... É como se eu tivesse desabrochado.
Uma flor. Eu posso falar, por favor, faça um Krav Maga. Pode falar o que você quiser. Muito importante, gente. Eu tô falando isso, não tô ganhando nada com isso, mas foi a coisa mais importante que me apresentaram. Apesar de eu achar que a música é a coisa que eu mais gosto de fazer, o Krav Maga é a coisa mais necessária que eu faço na minha vida. Pra tudo, sabe? Então, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês quiserem, na verdade, se dar a oportunidade de conhecer isso aqui, eu acho que vocês não vão se arrepender. Não vai mais embora, né? Não vou mais embora, não tem como. Eu tenho orgulho de pertencer à Federação Sul-Americana de Krav Maga. Cidade de quem acabou de pegar a faixa. Eles estão felizes. Sensação da segunda faixa.